Você foi ensinado a vigiar os outros e ser vigiado. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mais uma vez estou aqui com o livro Emburrecimento Programado para mais um vídeo da série. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. A sétima lição. Não é possível esconder-se. A sétima lição que ensino é que não é possível esconder-se. Ensino aos alunos que estão sempre sendo observados, que todos estão constantemente sendo vigiados por mim e meus colegas. Não há espaços privados para as crianças. Não há nenhum momento de privacidade. A troca de aula dura exatamente 300 segundos, para que não haja um excesso de confraternizações promíscuas. Os alunos são incentivados a delatar uns aos outros e, inclusive, a delatar seus próprios pais. Evidentemente, também incentivo os pais a apresentarem registros das insubordinações de seus próprios filhos. Uma família treinada para dedurar a si mesma provavelmente não ocultará nenhum segredo misterioso. Só um comentário rápido. Eu não sei se você já leu aquele livro do George Orwell chamado 1984, mas aquilo que o John Taylor Gatto está descrevendo é justamente o que acontece no livro do George Orwell. É uma sociedade em que há uma pessoa chamada Grande Irmão, e esse Grande Irmão está constantemente vigiando as pessoas. Pelas paredes daquela cidade é possível ver as placas The Big Brother is watching you. O Grande Irmão está olhando você. E olhar para isso e olhar para a escola é também um modo de ver como isso acontece, porque constantemente as crianças são observadas. E aqui eu estou dizendo não observadas com um olhar carinhoso, um olhar amoroso de quem cuida, mas muitas vezes com um olhar desconfiado. As crianças aprendem aos poucos a também olhar para a vida dos seus colegas e cada um toma conta da vida do outro, se compara com o outro, entrega ao outro caso o outro erre. E também, de acordo com o que o John Taylor Gatto está falando e aquilo que nós também podemos ver, os pais são levados a delatar aquilo de errado que os seus filhos fazem. O que eu particularmente acho uma coisa bem ruim, porque a família é o local em que nós estamos e, de certo modo, nós podemos ficar confiantes para sermos nós mesmos, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. E ver uma mãe ou um pai que pega aquilo do seu filho, que há de mais vulnerável, que há de mais difícil até mesmo para o seu filho, e joga para o mundo, entrega para os professores, entrega muitas vezes para pessoas que não têm nada a ver com a relação familiar. Eu acho que é uma espécie de quebra de confiança mesmo. Então, para refletir sobre isso. Quantas vezes você não tem dedurado seu filho para pessoas de fora? Quantas vezes você não tem feito isso com seu próprio marido, com as pessoas da sua casa? É bem importante pensar sobre isso, porque a família é a célula base da sociedade que nós temos. Então, é na família que as pessoas aprendem os seus valores. É na família que as pessoas aprendem a conviver e é nesse lugar que elas devem ter espaço para serem verdadeiras. Então, toma bastante cuidado com isso. Tenta não expor os erros do teu filho para outras pessoas, especialmente se são coisas que ele faz apenas dentro de casa contigo. Ninguém é obrigado a saber os defeitos do teu filho. E o seu filho também não merece ter os defeitos dele expostos para que todo mundo veja. Assim como você, o seu filho é humano. E qualquer pessoa que já tenha tentado o mínimo que seja ser boa, já percebeu que não é fácil. Se não é fácil para você, coloque em conta que também não é fácil para o seu filho. E por isso, ajude-o a lutar ao invés de escancarar os defeitos dele para o mundo. Continuando. Eu delego uma espécie de escolarização estendida, chamada dever de casa, para que o efeito de vigilância, se não a própria vigilância em si, alcance a privacidade domiciliar, onde os alunos talvez pudessem usar seu tempo livre para aprender algo não autorizado com o pai ou a mãe,
através da exploração ou pela convivência com alguém mais sábio na vizinhança. A deslealdade para com a ideia de escolarização é um demônio que está sempre pronto para ocupar cabeças vazias. Essa vigilância constante e essa negação da privacidade significam que não se pode confiar em ninguém, que a privacidade não é algo legítimo. A vigilância é um imperativo bastante antigo, respaldado por vários pensadores influentes. Uma prescrição central registrada na República, na Cidade de Deus, nas Institutas da Religião Cristã, na Nova Atlântida, no Leviatã e em uma série de outros lugares. Todos os autores desses livros, que nunca tiveram filhos, descobriram a mesma coisa. Deve-se vigiar as crianças atentamente, caso se queira manter uma sociedade sob um rigoroso controle central. As crianças decidirão tocar sozinhas se não as colocarmos numa banda marcial uniformizada. Primeiro ponto. Eu não sei se o John Taylor Gatto pretende formar uma anarquia ou não. E aqui eu estou fazendo os comentários do livro, também com base naquilo que eu acho mais prudente. Por esse motivo, eu não defenderia uma completa anarquia, deixar as crianças completamente livres. E também não me parece que é isso que ele deseja, porque em um dos pontos ele fala que se deixasse as crianças sem um dever de casa, sem algo para ocupá-las em direção da escola, elas encontrariam uma outra forma de passar o tempo com os pais, aprendendo uma coisa não autorizada. Então também acredito eu que o John Taylor Gatto não esteja falando de uma completa anarquia. E pensar nisso é muito importante. Pensa comigo. Muitos pais comemoram quando os filhos têm um excesso de dever de casa. E eles enviam o filho para a banca, enviam o filho para um lugar, o filho para o outro. E o filho está sempre com os outros, na companhia dos outros. O problema é, o seu filho precisa de você, precisa da sua presença. E eu sei que muitas vezes é difícil, que você precisa trabalhar, que você tem muitas coisas para fazer, mas a sua presença na vida do seu filho é algo singular, porque é a sua presença que vai formar o seu filho nos valores da sua família. É você que vai passar para o seu filho aquilo que ele deve viver e aquilo que é bom para ele. E acredito eu que você pode ter certeza que você quer o bem do seu filho. Em relação às outras pessoas, é uma dúvida. Francamente, você não sabe. Quando uma pessoa entra na sala de aula, você não sabe o que essa pessoa quer passar para o seu filho. E não estou dizendo que os professores estejam mal intencionados, não é isso. Mas muitas vezes um professor pode estar bem intencionado, mas ele acredita em uma coisa que é o completo oposto daquilo que a sua família acredita. E se você delega por muito tempo, se você deixa por muito tempo o seu filho em outros ambientes, ele vai aprender valores que não são os seus. E depois disso, muitos pais se espantam quando os filhos chegam aos 13, 14 anos e começam a aparentar comportamentos que não foi ele que ensinou. Daí o pai e a mãe tomam aquele susto e diz: quando foi que esse menino se transformou desse jeito? Mas todos esses anos, dos 3 anos de idade até os 14, 15 anos dele, quais foram as companhias dele? Porque essas companhias formaram aquilo que o seu filho é hoje. Então, mesmo que você não tenha ensinado isso a ele, se você o leva para um ambiente que ensina isso, provavelmente o seu filho vai aprender coisas que você não sabe o que são. E também esse ponto a respeito da privacidade, os pais precisam ter tempo de qualidade com seus filhos para conversar, para orientar, para guiar por um determinado caminho. Isso é muito importante e é sempre necessário que você não comece uma luta de pais contra filhos. Eu já falei isso daqui ontem, mas muitos pais tentam parecer bons pais aos olhos da escola, aos olhos do mundo, e com isso eles ficam contra os filhos. Esse menino tem que ter algum defeito, não é possível, ele deve ter alguma coisa, porque todo mundo na escola está agindo desse jeito, todo mundo está indo e ele não. E com isso começa-se uma pressão desnecessária sobre a criança para que a criança performe no mundo. Então nota, eu já falei aqui em outros vídeos e repito mais uma vez, na vida do seu filho tem que ser você e o seu filho contra o mundo.
Se aparece uma prova, é você e o seu filho contra a prova. Se aparece um teste, se aparece um desafio, é você e o seu filho contra isso. Mas muitos pais querendo salvaguardar a própria imagem, então eu não quero que os outros pensem que eu sou um mau pai, eu não quero que os outros pensem que o meu filho não tem a minha atenção, eu não quero que os outros pensem que eu não estudei com meu filho, eu não quero que os outros, e com isso você fica contra o seu filho, querendo que ele entregue um resultado para o mundo, só para o mundo achar que você não é um mau pai. Então, isso daí é uma loucura completa, porque aos poucos você vai perdendo o amor, vai perdendo a amizade, perdendo a confiança do seu filho, para ganhar o respeito de pessoas que não estão nem aí para sua família. Então, para pensar um pouco a respeito desse assunto, pensa que o seu filho, os seus filhos, os seus alunos precisam aprender coisas além da escola. Então, quantas crianças saem da escola que não sabem fritar um ovo? Quantas crianças saem da escola e não sabem fazer a própria cama? Quantas crianças saem da escola e não sabem fazer o básico da vida? E é o papel de você que é pai, de você que é mãe, ensinar o básico da vida. Então dizer, olha meu filho, você vai ter um compromisso, coloca o horário correto, se organiza suas coisas. Todas essas são habilidades que o seu filho precisa para a vida. E não é a escola que vai ensinar, mas é nos momentos de privacidade com você que o seu filho vai aprender. Então, muitas vezes eu vejo os pais querendo jogar os filhos o dia todo, se eles puderem, da escola. Deixar à noite, se for possível. Enviar para uma banca, delegar para uma pessoa, delegar para outra. E um aviso central. O seu filho está crescendo. E detalhe, ele só vai crescer uma vez. Ah, mas eu tenho outros filhos. O seu outro filho crescendo vai ser outro filho. Mas esse filho seu, que é único, ele está crescendo agora. E o seu momento de estar com ele é exatamente agora. Talvez você não tenha todo o tempo do mundo para estar com ele, mas naquele tempo que você pode, esteja com ele, esteja presente, passando para ele aquilo que está no seu coração e aquilo que você deseja que ele viva. Um forte abraço para você, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.